Ele o odiava, disse que queria. Há 100 anos, uma nova teoria sobre a natureza humana foi lançada por Sigmund Freud. Ele descobriu, disse, forças primitivas, sexuais e agressivas escondidas no interior das mentes de todos os seres humanos. Forças que, se não controladas, levariam indivíduos e sociedades ao caos e à destruição. Esta série é sobre como aqueles no poder usaram as teorias de Freud para tentar controlar o público perigoso em uma época de democracia de massa. Mas o coração da história não é apenas Sigmund Freud, mas outros membros da família Freud. Este episódio é sobre o sobrinho americano de Freud, Edward Bernays. Bernays é quase completamente desconhecido hoje, mas sua influência no século XX foi quase tão grande quanto a de seu tio. Porque Bernays foi a primeira pessoa a levar as ideias de Freud sobre os seres humanos e usá-las para manipular as massas. Ele mostrou às corporações americanas, pela primeira vez, como podiam fazer com que as pessoas desejassem coisas de que não precisavam, conectando produtos aos seus desejos inconscientes. A partir disso surgia uma nova ideia política de como controlar as massas. Satisfazendo os desejos egoístas das pessoas, elas se tornariam felizes e, assim, dóceis. Foi o começo da alma consumidora, que veio a dominar o nosso mundo. As ideias de Freud sobre o funcionamento da mente humana se tornaram parte aceita da sociedade, assim como os psicanalistas. Todos os anos, um psicoterapeuta iniciante é apresentado em um grande palácio em Viena. Psicoterapeutas vêm, pacientes antigos e novos vêm, amigos e figuras da sociedade vienense. Todos querem visitar aquele ambiente bonito, elegante e confortável. Mas nem sempre foi assim. Há 100 anos, as ideias de Freud eram odiadas pela sociedade vienense. Viena era o centro de um vasto império na Europa Central, e para a poderosa nobreza da corte de Habsburgo, as teorias de Freud não só eram embaraçosas como também uma ameaça ao seu controle absoluto. Examinar e analisar sentimentos internos era visto como perigoso. Naquela época, você não podia mostrar seus sentimentos. Se fosse infeliz, mesmo vivendo em um castelo isolado, não podia ir ao seu marido e desabar, nem se lamentar no vilarejo. Isso seria como se rebaixar, e não era permitido. Freud colocou essa ideia em questão, porque ao se examinar, você teria que questionar toda a sociedade, algo inaceitável naquela época. O império já estava frágil, e mexer nisso poderia derrubá-lo. Bernays pensou: se é possível influenciar multidões durante a guerra, também deve ser possível fazê-lo em tempos de paz. A palavra propaganda havia se tornado negativa, então Bernays cunhou outra expressão: relações públicas. De volta a Nova York, instalou um pequeno escritório e começou a aplicar as ideias de Freud para moldar a mente das massas. A América havia se transformado em uma sociedade industrial de massa. Bernays queria influenciar como esse público pensava e sentia. Seus experimentos o levaram a tentar manipular o inconsciente das pessoas para vender produtos. Seu experimento mais dramático foi persuadir mulheres a fumarem, rompendo um tabu social. Consultando um psicanalista, descobriu que cigarro era associado ao poder masculino. Se fosse apresentado como símbolo de independência feminina, mulheres fumariam. Assim nasceu o famoso protesto das Tochas da Liberdade, onde debutantes acenderam cigarros na parada de Páscoa, criando um evento que dominou jornais no mundo inteiro. A partir dali, as mulheres passaram a fumar mais. Mais assustadora ainda era a ideia de Freud de que dentro de todos os seres humanos existiam impulsos instintivos e perigosos. Ele desenvolveu um método chamado psicanálise. Analisando sonhos e associações livres, revelou forças poderosas e primitivas, sexuais e agressivas, remanescentes do nosso passado animal. Impulsos que reprimimos por serem perigosos. Freud mostrou que existe uma parte oculta da mente, o inconsciente, separada da consciência por uma barreira que impede esses impulsos de emergirem. Em 1914, o Império Austro-Húngaro levou a Europa à guerra. Quando o terror tomou conta, Freud viu aquilo como prova de suas teorias. Os governos tinham libertado forças primitivas e ninguém sabia como controlá-las. Nessa época, o jovem sobrinho de Freud, Edward Bernays, trabalhava nos Estados Unidos como agente de imprensa, tendo como principal cliente o cantor de ópera Caruso. Os pais de Bernays haviam emigrado para a América, mas ele ainda mantinha contato com Freud.
Quando os Estados Unidos entraram na guerra, Bernays foi contratado pelo governo para promover os objetivos de guerra. O presidente Woodrow Wilson afirmava que os Estados Unidos lutariam para levar democracia à Europa. Bernays promovia essa ideia brilhantemente e, ao final da guerra, foi convidado a acompanhar Wilson à Conferência de Paz em Paris. A recepção ao presidente impressionou Bernays. A propaganda o transformará em um herói das massas. Bernays mostrou que pessoas podiam ser levadas a agir irracionalmente se produtos fossem ligados a emoções e desejos profundos. Ele inaugurou a ideia de que objetos poderiam ser símbolos emocionais de identidade. Os consumidores passaram a comprar não por utilidade, mas para expressar quem eram. As corporações americanas, preocupadas com o perigo da superprodução, perceberam que precisavam transformar o país de uma cultura de necessidades para uma cultura de desejos. As pessoas deveriam querer coisas novas antes mesmo de terminar as antigas. Bernays seria o centro dessa transformação. Ele aplicou psicologia em anúncios, vinculou produtos a celebridades, criou estratégias de associação emocional e transformou compras em expressão pessoal. Em pouco tempo, o consumidor passou a ser visto como o elemento mais importante da democracia americana. E assim, uma nova mentalidade tomou forma: o consumo como essência da vida moderna, uma mentalidade que ainda domina o mundo hoje.